Olá, estudantes, Escola 19 de Abril, professora Edna, tudo bem com vocês? Então, para essa semana, a gente vai fazer, então, do dia 13 ao dia 7 do 11, a gente vai ver o conteúdo, então, referente a vírus e células. Vocês já viram alguma coisa sobre este contexto de vírus, mas a gente vai rever de novo um pouquinho esse contexto, porque a gente está vendo em outros países também uma nova etapa de contaminação de vírus, né? Então, a gente vai relembrar algumas partezinhas referentes ao vírus e a estrutura que engloba as células, tá? Mas antes disso, a gente vai rever as correções da semana passada. Então, eu coloquei para vocês as atividades que a gente tinha visto na semana passada, que era sobre saneamento básico. Então, eu coloquei para vocês as imagens e as respostas das perguntas referentes à semana passada, certo? Tinha algumas perguntas que eram respostas pessoais de vocês, então eu coloquei sugestões, tá? Que poderiam ser colocadas como alternativas para vocês. Então, caso vocês não tenham conseguido colocar alguma resposta, eu coloquei para vocês algumas sugestões, certo? Conteúdo de hoje, tá? Vírus. Então, a gente está vivendo, pessoal, desde março, né? Que está sendo noticiado, não só o vírus da Covid, tá? Mas a gente tem vários tipos de vírus que são conhecidos, tá? Então, a gente vai ver, a partir de hoje, a estrutura do vírus, certo? Então, todo vírus, ele envolve um material genético, tá? Que ele é transmitido, então, ele é transmitido através de uma pessoa para outra, ou de um indivíduo para outro, ele é transmitido, certo? Então, ele tem um modo de vida, tá? Esse modo de vida, então, todos são parasitas intracelulares e alguns causam alguns tipos de doenças para os seres vivos. Então, é isso que eu quero hoje chegar mais, aprofundar um pouquinho mais com vocês hoje, certo? O vírus, então, nada mais é do que um hospedeiro, tá? Isso é bem importante que fique claro que o vírus ele é um hospedeiro, certo? Fora de uma célula é apenas uma capa proteica com um genoma sem vida. Ou seja, se ele não tem aonde se hospedar, ele não tem vida, ele funciona que nem se fosse uma capa, tá? A partir do momento que ele tem um hospedeiro, por exemplo, um ser humano, alguma coisa, ele se transforma num vírus, certo? Então, para se multiplicar, o vírus invade uma célula saudável e assume o controle desse funcionamento de uma membrana ou de certas formas e do material genético, e assim ele se prolifera. Relembrando que o ser humano ele não tem uma única célula, ele é pluricelular, tá? Algumas doenças relacionadas a vírus, tá? Então, a gente tem a catapora, a cachumba, o coronavírus ou o Covid-19 que a gente está vendo agora, a dengue, que está muito em alta agora, tá? Que o pessoal tá meio deixando de lado que está muito se falando em coronavírus ou Covid-19 e o pessoal está se esquecendo da dengue. E a dengue agora está tendo surtos muito grandes. O Zika e a chikungunya também, né, que influencia junto com a dengue, tá? Gripe, todas as gripes, né? Se a gente pensar em gripe ali, eu coloquei para vocês alguns exemplos, o H1N1, a influenza A, enfim, né? Mas todas as gripes são um fluxo de vírus, tá? Hepatite, herpes, a varíola, sarampo, rubéola, poliomielite e assim vai. Relembrando que algumas dessas, né? A grande maioria delas já tem vacina para tá imunizando as pessoas, certo? Algumas delas, então, têm vacina para todos os anos são feitas. Um exemplo dela é, por exemplo, a vacina da gripe, em que todo ano a pessoa ela é vacinada,
certo? E tem outras, então, que a vacina é feita uma vez na vida, tá? Temos ainda ali, eu coloquei para vocês algumas doenças virais, então, que nem eu botei ali para vocês que estavam na imagem de cima, e eu botei como ilustração na parte de baixo, então, alguns sintomas, né, gripe ou resfriado, então, como é que seria o contágio, através de saliva ou através da vacinação, então, contágio, saliva e como prevenir a vacinação, a dengue, a Aedes aegypti e como é que, quais seriam os sintomas, então, fraqueza e dores no corpo, tá? Então, seria, como seria e qual, né, o nome, o contágio e como seria a vacinação, como seria para se prevenir. Então, com base nesse texto, enfim, no que vocês vão pesquisar, vocês vão responder as questões. A número 1 é a questão de assinalar, a número 2 também. A número 3 tem o seguinte, tem uma imagem ali para vocês e tá dando um textinho ali no lado. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção de doenças, quando realizada de maneira correta. Fortalece o sistema imunológico, deixando-o imune e tornando-o capaz de combater os vírus e bactérias. Então, é mais como uma forma de vacinação. Relembrando que, eu falei para vocês lá no termo de quando a gente viu mortalidade infantil, que é de responsabilidade dos pais, botar em dia a carteirinha de vacinação, certo? Então, a gente sempre é tempo de pegava a carteirinha de vacinação dos filhos, ou vocês mesmos pegar a sua carteirinha de vacinação e ir até um posto de vacinação e ver se a carteirinha de vocês está, né, ou se está em dia, tá? O coronavírus, então, como é que é os sintomas, como é que é o contágio, tá? Acho que isso é bem importante ficar claro, ainda que às vezes a gente não tem muito essa noção do contágio, se passa de uma pessoa para outra, se passa pelo ar, sim, passa pelo ar. Se contaminar um determinado objeto, quanto tempo fica ali, tem que ir para o hospital, sim, tem que ter repouso, sim, pessoas fumantes são mais propensas, sim, por causa do histórico dos pulmões, problemas cardiovasculares, sim, idosos, sim, problemas, pessoas imunológicas, sim, tem que diagnosticar, sim, tem que ter sintomas, sim, tais como febre, tosse, coriza, né, que é o nariz, né, é parecido com uma gripe, mas tem gente que diz que é igual a uma gripe, mas não é igual a uma gripe. Tem o tempo que ele fica acumulado ali dentro do organismo de 2 a 14 dias, então pode ser que a pessoa fique ali do 5º, do 6º, 7º até o 14º dia ali, né, com esse coronavírus dentro do seu organismo, pronto, né, para explodir. Prevenção, então, é ficar em casa e seguir as orientações médicas quando isso for feito. E as medicações, se os médicos, né, derem essas medicações, tá? Então, foi ali para vocês um textinho. Procurem no caça-palavra 3 sintomas do coronavírus. Então, foi ali o caça-palavra para vocês. E tem uma frase para vocês montarem ali embaixo, tá? E era isso, pessoal, bem simplesinha a atividade dessa semana. Semana que vem a gente tem a atividade avaliativa. Então, era isso para essa semana. Qualquer coisa, pessoal, pesquisem ali sobre as doenças. Eu acho que é bem importante vocês reverem de novo, tá? A carteirinha de vacinação de vocês, perguntarem para os pais de vocês, darem uma olhadinha. De repente, em um momento que vocês estão em casa e tudo, de repente pedir para ir até um postinho de saúde, olhar se as vacinas estão em dia, né? Porque tem pessoas às vezes que não tá com as vacinas em dia. Então, de repente, quando tiver uma folguinha, alguma coisa, colocar isso em dia, tá? Então, era isso para essa semana. Beijo da Prof. Edna. Valeu!